Vamos tentar, gente, de novo. Pode entrar, pastor, aqui no vídeo. Pode entrar. Se o senhor quiser me chamar também online, pode. Ó, vou convidar aí, Senhor. Pode entrar. Sim, vamos lá. Chamei o senhor. Parte 2, gente. Parte 2 da live. Parte 2. Porque Deus está revelando algo aqui nesse tempo. Já te convidei, pastor. Qualquer coisa me convida. Pode me convidar. Deus está revelando algo aqui, gente, tremendo nessa live. Olha aí. Já te enviei o convite, pastor. Qualquer coisa me convida. Que live abençoada, gente. Olha o que o Espírito Santo está nos revelando hoje. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. Pode entrar, pastor. Já está convidado. Entra no vídeo. Vamos lá, gente. Essa live está muito abençoada. Não perca! Deus está revelando coisas aqui, dando discernimento pra gente nesse tempo. Não podemos perder o que Deus está falando aqui, hein? Olha que lindo o que o Senhor está falando. Pastor, pode me chamar, eu te convidei já. Esperar ele um pouquinho. Eu já te convidei, pastor. Deus é maravilhoso, gente. Deus, quando Ele quer revelar algo, é maravilhoso. O discernimento que o Espírito Santo está dando pra gente aqui, olha que maravilha. Maravilha dos céus. É o evangelho genuíno, né? O evangelho do reino. Evangelho que vai mudar a sua vida, que você vai ter discernimento para tudo. Pastor, clica no vídeo, no meu vídeo, e manda o convite para mim, porque eu já te enviei o convite. Esperar, gente, esperar. Falando nisso, gente, enquanto ele entra, quero falar para vocês que do dia 1º ao dia 27 de março, a gente vai estar numa campanha de oração pelo Brasil, né? Nós vamos ali orar pelos 27 estados brasileiros, tá? Começando do dia 1º, que é o Acre e todas as suas cidades, né? Do estado, e terminando no dia 27 de março, né? Com Tocantins. Então nós vamos seguir a ordem alfabética e eu quero que você que gosta de oração entra de cabeça, vamos orar pela nossa nação, né? E pelo mundo inteiro. E aí eu creio que Deus vai abençoar muito. Vamos orar do dia 1º ao dia 27. Então eu conto com vocês pra gente buscar Deus. Cláudia, mas como? Você na sua casa e eu na minha. Você vai fazer um compromisso com o Espírito Santo. Você vai ver o horário que você pode orar, né? Você vai ver, Deus, eu posso orar 1h da tarde, 5 minutos. Amém. Você vai fazer o seu horário com Deus e vai orar naquele dia por aquele estado, por todas as cidades, para que Deus venha perdoar os pecados, para que Deus venha ter misericórdia, né? Enviar os seus anjos, fazer esse vírus secar. E vamos orar, vamos buscar, gente, porque não existe nada mais poderoso quando um povo
se reúnem em oração. Não tem. Cadeias vão cair para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio, Deus é misericordioso. Amém. Vamos lá, pastor. Ok. Adicionar. Vamos lá. Deus está dando discernimento aqui para a gente hoje. Pastor, que discernimento que Deus está nos dando hoje. Amém. 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 Deus é bom. Deus é bom. Seu Espírito está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Está conectado. Está acontecendo um avivamento agora em minha vida. Amém. Glória a Deus. Está acontecendo. Eu posso sentir o mover do Espírito. Como estávamos a falar aquela hora. O resultado do avivamento é esse. Uma vida abundante. Uma vida que nos coloca num outro nível, Cláudia. Que nos deixa fluir no Espírito. Estávamos a falar o que muitas vezes impede o avivamento nas igrejas. E falávamos que a mecanização excessiva é aquilo que nós queremos controlar tudo, não é? Queremos controlar quando começa, queremos controlar quando termina, porque temos uma outra agenda, mas nos esquecemos da agenda do Senhor. Mas nos esquecemos daquilo que o Senhor quer fazer. Esquecemos que Deus ainda fala com seu povo. Nos esquecemos que Deus ainda fala a uma nação, ainda fala a uma igreja que se compromete com a verdade. Então, estava a falar aquela hora do Salmos, não é? Salmos 51, que é uma oração muito forte de arrependimento de Davi, de arrependimento que ele, uma coisa ele pede ao Senhor, diz, olha, não afaste de mim o teu Espírito. Sabe por que que Davi diz isso? Porque é o Espírito do Senhor que traz o avivamento em nossas vidas. Então, Davi sabia que sem o Espírito do Senhor ele estaria vazio. Sem o Espírito do Senhor ele estaria sem discernimento para dirigir o povo. Ele diz assim o versículo 3. Ó Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. Lava-me completamente da minha maldade. Purifica-me dos meus delitos. Avivamento. Reconheço as minhas faltas. Estou sempre consciente dos meus pecados. Pequei contra ti, somente contra ti, fazendo o mal que tu condenas. Por isso tens razão em me julgar, e é justo que me abandones. E ele no versículo 19, ele vem dizer o seguinte: o sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. Ó Deus, tu não desprezas um coração arrependido e humilde. Em outras traduções diz um coração contrito e quebrantado. O Senhor não rejeita. Davi fala que o sacrifício que Deus aceita é o arrependimento. O sacrifício que Deus aceita é o arrependimento. Mas por quê? Porque quando existe o arrependimento, existe o favor de Deus na vida das pessoas. Analisemos a vida dos ninivitas. Quando Deus chama Jonas para ir pregar em Nínive, para que Nínive se arrependesse dos seus pecados, que tinham que instaurar um jejum, e Jonas vai até naquele lugar e prega a palavra de Deus, acontece o arrependimento.
Consequentemente, Deus muda a decisão de destruir Nínive, porque o povo se arrependeu. Isso acontece em nossas vidas. Quando existe o arrependimento, aleluia, a morte desaparece, a vida aparece. Se para os ninivitas Deus mudou a decisão de destruir aquele povo, nós, quando nos arrependemos, acontece a mesma coisa. Porque às vezes a falta de arrependimento nos leva a vivermos uma vida dependendo das nossas próprias forças. Mas quando nós nos arrependemos, estamos reconhecendo que mesmo com as nossas forças não nos levarão a lado nenhum. Que os nossos braços não vão nos carregar até aos céus. Mas Jesus levou os nossos pecados como um cheiro suave de sacrifício às nossas vidas e levou até o Senhor. E aí consumou-se a obra redentora, restauradora, avivadora de Deus nas nossas vidas. E acontece o avivamento em nossas vidas. O avivamento só acontece na vida de uma pessoa salva. O avivamento não é emocionalismo. Às vezes a gente confunde, Cláudio. Quando estamos a falar de avivamento, não estamos a falar de emocionalismo, de orar em língua mais do que todos na congregação, de gritar o nome de Jesus. O avivamento não é realizarmos um grande culto, chamar pregadores famosos, ministério, chamar a casa worship, chamar mas quem? Bruna Carla, chamar Nívia Soares. Avivamento não é isso. O avivamento não é um momento controlado por nós. O avivamento está acima daquilo que nós podemos fazer, aleluia. O avivamento acontece quando Deus decide fazer e quando Ele vê que há metanoia em nossas vidas, quando Ele vê que há mudança em nossas vidas, acontece o avivamento. Quando há mudança de direção, quando há o arrependimento, certo? Que é a mudança de direção. A definição mais básica de arrependimento é essa. Se eu antes fazia isso, se eu antes ia por aqui, agora vou por aqui. E acontece o avivamento através disso. Amém? Amém. Então, a quando de avivamento, Cláudia, e arrependimento, era isso que eu preparei, né? Embora a nossa live foi dividida em duas. Pastor, desculpa eu ser sincera. Não sei se eu vou ser sincera, mas sabe esses cultos que as pessoas falam assim, ó, recebe um carro, recebe um apartamento, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Hoje, diante de uma palavra dessa, você começa a refletir e falar assim, mas não tem como. Se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, se a pessoa não tiver um conserto com Deus ali, ele não tem como ter essas bênçãos, essa vida abundante que tá na palavra, as promessas. Então, eu acho que os líderes, eles deveriam pregar mais sobre arrependimento, que essa foi a mensagem que Jesus falou, em primeiro lugar. Mas parece que não agrada todo mundo, ninguém quer deixar pecado, né? Ninguém quer deixar. Então, acaba que não fala isso. Mas eu acho meio difícil uma pessoa ter uma vida completamente abençoada, só profetizando, sendo que ela não tem um conserto com Deus, um arrependimento, né? Sendo que ela não tem... É difícil. Eu acho que a pessoa tem que voltar lá atrás, pedir perdão aos seus pecados, né? Se consertar, ver uma vida nova,
ver o que Deus tem para ele, ler a palavra, conhecer esse Deus maravilhoso, ver as promessas, aí sim Deus vai derramar as bênçãos na vida daquela pessoa, como está escrito em Deuteronômio 28. O senhor acha que eu tô... Pode falar, o senhor é pastor e eu confio muito na sua palavra. A palavra do Senhor. Cláudia, essa é uma questão que nós temos... Isso é uma questão que nós temos vindo a abordar já, não é? Esse descontentamento, essa falta de ortodoxia, não é? Essa falta de mensagem bíblica nas igrejas. Na verdade, isso surge através do movimento profético, não é? Que a cada dia tem se multiplicado nas nações. Nós, Angola e Brasil, compartilhamos uma história muito próxima e quase tudo que pega a moda aí, depois pega a moda aqui, se pegar a moda aqui, depois pega a moda aí. Então, essa teologia do me dá, essa teologia do Deus vai te abençoar, essa teologia do Deus vai fazer na tua vida, não é uma teologia bíblica. Nem um pouco. Sabe por quê? Porque, Cláudia, eu se falo na Cláudia que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um emprego novo. Eu posso, se calhar, falar isso numa perspectiva de que eu quero acreditar que é possível Deus fazer isso. Mas não na perspectiva dominante, conforme acontece agora. Mas não na perspectiva de determinar. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus também tem a sua vontade. E se não for vontade de Deus te dar um carro? Aí acontece mesmo? Porque nós às vezes queremos, o profeta às vezes quer profetizar aquilo que está no coração dele, não que está no coração de Deus. Eu me lembro agora que no livro de Zacarias, penso eu, Deus adverte severamente o profeta, porque ele fala assim, olha, vocês não vão dormir, sonham vossos sonhos e vêm falar para o povo de Deus que eu falei. Quando vocês sonham, chegam e dizem mesmo, olha, eu sonhei assim, assim, assim. E quando eu for para falar, vocês falam, assim o Senhor diz. Então, muitas vezes, o que acontece é que nós queremos mecanizar Deus. A Bíblia diz que não sejamos conformados com o curso desse mundo, né? Antes, renovemos a nossa mente, essa coisa toda, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa fé não está acima de Deus. A nossa fé se submete à vontade de Deus. A nossa fé não está acima da vontade de Deus. Cláudia, você acha que Paulo não tinha fé que o espinho de carne ia sair dele? Por que o espinho não saiu de Paulo? Paulo tinha pouca fé? Ou era a vontade de Deus que Paulo ficasse assim? Por isso Deus ainda lhe disse, a minha graça te basta. E nós hoje queremos... E Deus, ele é tão amigo que ele já falou o porquê, né? Para que ele não se exaltasse nas revelações. Então aquilo ali foi para proteger a alma dele, para ele não pecar e não perder a salvação. Exatamente. E a vontade de Paulo era que aquilo saísse. Mas não saiu. E ele se gloriou, né? Ele se gloriou nessa parte aí. Ele falou, por isso eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas injúrias, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoou aí. Então... Outra coisa. Agora ensina-se, não é? Só fé quando são coisas boas. E quando são coisas negativas, por exemplo? É falta de fé? Não. Nós queremos ativar a vitória diante dos nossos olhos. A vitória aqui é a nossa consciência, que é a nossa forma de ver. Há tempos eu estava lendo a história aí de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados
na fornalha. Aquilo estava tão quente que os homens que levavam eles para a fornalha morreram já na porta. Mas eu me pergunto, eles não oraram? Mas aconteceu, foram na fornalha. Mas depois de estar lá na fornalha, aconteceu algo maravilhoso. Aconteceu algo acima. Que o anjo do Senhor aparece na fornalha andando com eles lá. Mas primeiro, aos olhos dos homens, era uma derrota, porque foram lançados na fornalha. O próprio Daniel foi para a cova dos leões, mas Daniel tinha pouca fé. Não, pelo contrário, o resultado da fé de Daniel é que levou ele para a fornalha. Então, muitas vezes, o resultado da nossa fé vai ser mesmo a demora do salário, para ver se nós vamos conseguir viver sem o salário, se vamos arranjar uma outra forma, sem um ordenado do mês. Muitas vezes o resultado da nossa fé vai ser nos roubarem o carro, assaltarem o nosso carro, assaltarem a nossa casa. Aí estamos em pecado, não estamos a orar direito. Não! Nós precisamos entender que Paulo diz isso aos Coríntios, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas pequenas desse mundo para confundir as coisas que são grandes. Então, existem coisas que vão acontecer na nossa vida que não estão no nosso controle, nem no controle da nossa fé, mas estão no controle da vontade de Deus. E Deus sabe o porquê de tudo, né? Deus sabe o porquê. Então, se eu acredito assim, se a pessoa for fiel a Deus, né? E Deus tem propósito, né, com a pessoa, né, na terra, vai acontecer igual aconteceu com o Daniel, foi parar na cova, mas saiu de lá, vai parar lá na fornalha, que nem os 3 jovens, mas Deus vai aparecer lá e vai glorificar o nome dele lá. E Davi ia para as guerras, espada, né? Imagina, nenhuma acertava nele. O que era aquilo? Proteção divina. Então, Exato. eu acredito assim, que a pessoa que ela tem um coração quebrantado, igual Davi, que são servos de Deus, na verdade são servos. A pessoa que é serva de Deus, ela tem proteção divina sim. Lá no Salmo 91:14 fala, porque se apegou a mim com amor, eu livrarei. Daniel se apegou a Deus com amor, ele orava 3 vezes ao dia, teve livramento, os 3 jovens também. Davi, inúmeros livramentos. Que o homem, nossa, se não fosse Deus, eu tinha morrido, né? Em alguma guerra, em alguma coisa. Mas se Deus permite a pessoa entrar na fornalha ou lá, e ele for fiel àquele servo como eles, né? São, eu acredito, e Deus entra junto e te dá vitória e você alcança a bênção e o nome do Senhor glorificado. O nome do Senhor glorificado. Eu acredito nisso. Também. Pois, na verdade eu também acredito na proteção divina. Eu acredito na proteção divina, acredito na vontade soberana de Deus, Sim. que não é de acordo com a nossa vontade, não é no nosso tempo. O que acontece é que às vezes as mensagens que são ministradas na igreja mostram um lado da moeda e não se mostra o outro. De que vai acontecer, de que você já é, mas e se não acontecer? Se Deus não quiser que aconteça dessa forma, as pessoas precisam saber. Porque hoje em dia tem muita gente desmotivada, muita gente frustrada com as igrejas por causa de falsas promessas, de ditos profetas que mandavam pessoas venderem as suas casas e levarem tudo para a igreja. E hoje em dia não tem o que lhes foi prometido por causa disso. Porque se ensina uma prosperidade ilusória. Porque se ensina uma vida só de vitórias. Na verdade, não ensina o arrependimento, o verdadeiro evangelho. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa se apega simplesmente nos bens, mas não é uma pessoa convertida, não é alguém que está aí por causa de Cristo.
Mas é alguém que está aí por causa das bênçãos, por causa da casa que lhe vai ser dada, por causa do chá que vai receber, que vai curar o câncer, essa coisa toda. Se o senhor E perguntar quando não assim, curar, quem ele quer vai ir se para o decepcionar. céu? Se o senhor perguntar assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas pergunta se passa 1 hora de oração ou 40 minutos na presença de Deus, orando. Não passa. Aí quer ir para o céu. Você pode ver, o senhor já leu a Bíblia toda. A Bíblia sempre aponta para a eternidade, para o céu, sempre para a salvação. Amém. Amém. Mas não foi pregado isso. O mundo está bom demais, o povo lá vai se adaptando, esquecendo, né, da palavra de Deus. Foi. E a Bíblia fala o seguinte: o salário do pecado É a morte. Então, na verdade, quando Pedro fala assim, vivem uma vida sem pecar, quando ele fala isso, porque ele sabe das consequências do pecado, ele vem. Então, a gente tem que vigiar 24 horas, para vigiar e orar, para a gente não cair em tentação, Exato. não cair no ato, não cair em pecado. Por quê? Porque tem consequência. Então, mas Deus é poderoso. Olha, eu acredito que Deus, se o mundo, imagina igual Nínive, o senhor falou aí, todo mundo se arrependeu, né? E Deus não mandou o juiz ali. Imagina se o mundo hoje se arrependesse dos pecados e voltasse para Deus, voltasse para o Senhor Jesus. Imagina isso, o avivamento que seria. Isso não é só o povo, não. É os cristãos também. Pastores, é todo mundo que tem falha. Gente, todo mundo pedir perdão, aquele arrependimento mesmo, genuíno. Imagina, muda a história. Amém. Para isso precisamos pregar o evangelho puro, Cláudio. Puro. Precisamos pregar o evangelho do arrependimento, precisamos pregar o batismo, precisamos pregar a fé em Cristo Jesus, precisamos levar essa mensagem, que essa mensagem que traz o aumento. Quando há arrependimento, há avivamento. Consequentemente, e avivamento é aquilo que Deus faz, não é, no seu povo, de uma forma espontânea, não programada, mas de uma forma espontânea. Deixar o Espírito Santo agir, deixar ele ser Deus, né? Amém. Amém. E nós já tivemos experiências maravilhosas com isso de deixar ele ser Deus. Experiências maravilhosas de pessoas se derramando na presença do Senhor. Não estou dizendo que isso é sinônimo de avivamento. Como eu já falei aquela hora, avivamento não é emocionalismo. Avivamento é algo sério, controlado pelo próprio Espírito de Deus, para fazer uma coisa nova no povo. Isso, consequentemente, o que é que vai trazer? Vai trazer edificação, vai trazer uma nova forma de vermos as coisas espirituais, vai tirar a mortidão, a sonolência da igreja, vai tirar o legalismo, o avivamento que vem para fazer isso. E dá espaço ao Espírito para ele fazer as coisas que só ele pode fazer na nossa vida. E trazer o reino de Deus para a terra. Né? Nós que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é estabelecer o reino de Deus aqui. Né? Para isso, Deus é santo. Através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Através das nossas atitudes. As pessoas, quando olharem para a Cláudia, vão ver Deus. É essa oração que Jesus dizia.
do Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Trazer Venha o o teu céu reino pra em terra. nós. Exato, de tal modo que as obras de nossas mãos reflitam Cristo, reflitam Deus. Que quando as pessoas olham para nós, olham Deus. Através das coisas que nós fazemos, que não são coisas desse reino, mas são coisas do reino de Deus. São coisas do reino do Pai, como o amor ao próximo, como o perdão, perdoarmos uns aos outros, como ajuda sem segundas intenções. Essas coisas são coisas que não são do homem, mas são de Deus. Hoje em dia, quem vem, Cláudia, e diz, olha, vou te oferecer R$ 500. Do nada, se compadece de ti e te oferece R$ 500. São coisas que não acontecem na imaginação do homem sem que tenha algo para subtrair. Ou vai te dar por um interesse, mas não simplesmente com a vontade de querer ajudar. É essa a diferença do reino dos céus, do reino de Deus. Isso aí. Aí você Amém. Que vê que live nós temos. abençoada. Aí você vê que nós temos, isso é um choque de consciência. Aí você vê que o que nós temos que fazer é muito trabalho, é muita palavra, é muita pregação. E nós temos, Deus vai usar a gente, nós somos instrumentos dele. Ele vai agir através dos verdadeiros adoradores, né? Ele vai intervir na terra. E é para isso, para a gente glorificar o nome dele, estabelecer o reino dele, chamar as pessoas para o reino dele. Vem para cá, aqui você vai ter vida abundante. Amém. Né? Amém. É isso aí. Não vem para cá, aqui você vai ter casa, lá vai ter carro, mas vai ter vida abundante. Então, sim. Essa mensagem, Cláudia, que precisa ser passada. Venham. E não de carro, disso, sabe? Gente, não tem alegria se não houver arrependimento. Não tem bênção se não houver arrependimento e se não praticar a palavra de Deus. Em Deuteronômio 28 é muito claro ali. Se ouvides a voz, né, do Senhor teu Deus, né, colocar em prática, praticar, então as bênçãos vão atrás de você. Agora a pessoa está tudo desconcertado, tudo, sabe, de erro, continuando no pecado de estimação, idolatria, tudo e outras coisas mais que eu não vou falar aqui. E quem sabe o que é pecado, vai lá na Bíblia, lê lá, vocês vão ver, a Bíblia vai revelar. Aí você vai ver. Quando a pessoa se arrepende, as bênçãos vão estar atrás de você. Amém. Amém. Amém? Então, para isso acontecer, Cláudia, a mensagem do reino precisa ser passada. A mensagem de arrependimento precisa ser passada. Ok? E nós, como igreja, precisamos ir atrás do pecador. Nós precisamos prontamente sair para levar a palavra sem impedimento nenhum. O que acontece às vezes é que nós colocamos aí o anúncio, olha, quarta-feira, culto do X, sexta-feira, culto de oração, domingo, e dissemos assim, venham cultuar, venham. A mensagem de Jesus é que é para nós irmos, não para eles virem. Porque para as pessoas virem, há sempre um pressuposto. Há sempre um pressuposto que a igreja é local para santos, então o pecador já tem medo de ir para a igreja, de modo que não seja exposto ao seu pecado. Então, por isso, nós temos que ir ao encontro das pessoas, né? E essas lives aqui ajudam para que a mensagem chegue ao encontro das pessoas, mas nós também, pessoalmente, fisicamente, com os nossos pés que são formosos porque anunciamos o Evangelho de Deus, precisamos sair, ir de cidade em cidade, de bairro em bairro, de casa em casa, levar a palavra. Porque muitas vezes não acontece de coisas que estamos a falar aqui, Cláudia. Poucas vezes se aprende num culto. Porque a palavra do culto toca mais no emocional da pessoa. O culto toca mais no emocional da pessoa.
mas o ensinamento prático, ele vai tocar no coração da pessoa, vai tocar no profundo da pessoa. E mais uma vez digo, quando assim acontecer, vem um avivamento. Quando E são é isso que nós novos queremos, convertidos. né? É isso que nós queremos, ver a glória de Deus na Amém. terra, a Amém. manifestação de Deus, o poder de Deus na terra. Mas para isso é preciso arrependimento. Todo mundo Aleluia. orar, pedindo perdão, largar dos pecados, largar as práticas pecaminosas, se voltar ao Senhor, e aí Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai começar a mudar a Amém. nossa vida. E vai haver um avivamento de poder. É palavra e poder. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é só conhecer as Escrituras, saber de toda a Escritura. Não. É também poder, avivamento. Amém. Cura, libertação, bênçãos espirituais. Imagina Paulo, Pedro, imagina o poder que eles tinham, eles tocavam, as pessoas curavam. Pedro tocou Jesus tocou, né, na sogra de Pedro, ela foi curada, a febre deixou. E avivamento é poder, é isso. Você está me ouvindo agora, você está recebendo na sua casa livramento agora, você está recebendo proteção, você está sendo curado agora, você vai testemunhar do poder de Deus, porque aqui é uma mensagem do reino. A mensagem do evangelho verdadeiro, genuíno, sem ilusão e sem mexer no seu emocional e nos seus sentimentos. Aqui é a palavra viva, verdadeira. E essa é a igreja, essa é a mensagem que a igreja de Cristo deve levar a sério. Assim nós vamos acordar para a vida e pregar o evangelho. Amém. Cláudia, no livro de Atos, partilhar algo com você e com os amados. No livro de Atos, no capítulo 4, capítulo 3, e o versículo 19, isso fala do discurso de Pedro no templo, depois do rapaz ter sido curado, o paralítico. Estou vendo aqui. Ficaram a duvidar muito de que um homem podia fazer aquilo. E Pedro, ele dizia que aquilo não foi feito por eles, mas foi feito pelo poder de Deus, que era o próprio Jesus nele, porque Pedro, quando cura esse homem, Pedro dá Jesus para ele. Pedro não dá a sua palavra. Pedro olha para ele e diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, é isso que você quer. Mas o que eu tenho te dou, que é o que você não quer, que é Cristo. Em nome de Jesus, levanta. Muitas vezes, Cláudia, nós queremos o que queremos, não o que precisamos. Aquele homem estava sentado e ele queria prata ou ouro. E Pedro fala para ele, eu não tenho isso para te dar. Simplesmente o que eu tenho para te dar é o nome de Jesus, que tem poder no céu e na terra, que é o nome de Jesus no qual toda a família toma o nome, que é o nome de Jesus no qual nós possamos ser salvos, que é o nome de Jesus que é maior de qualquer outro nome que possa ser referido, que é o nome de Jesus que no qual todo joelho se dobra e toda língua confessa. Amém? Então, Pedro, ele fala para aquelas pessoas no templo todo que estavam contra a cura daquele homem, estavam a questionar muito. Pedro fala, portanto, arrependam-se e mudam de vida, para que Deus vos perdoe os pecados. Ok? Então, isso que nós estávamos a falar aqui. E olha só o que ele fala, né? E olha o que ele fala. Para que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados,
vem o quê? Deus, a presença do Senhor vem. E aí a gente tem o quê? Refrigério, descanso. Né? Então Amém. é Amém. preciso, gente, essa é a mensagem do ano, do momento, é essa mesmo. Amém. Arrepender. Para isso acontecer, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que Pedro fala aí para aquelas pessoas. Arrependam-se dos vossos pecados para que Deus vos perdoe. Ok? Ele falou algo que eu queria aqui mencionar. Arrependam-se e mudam de vida. E mudem de vida. O que eu estava falando desde aquela hora da metanoia, da mudança. Não existe arrependimento sem mudança de atitude. Não existe, caso contrário, não existe arrependimento sem mudança, Cláudia. Não existe arrependimento. Pedro fala para eles, arrependam-se e mudem de vida. É o que nós estamos Mudem de precisando hoje no vida. mundo. Sim. O que precisamos é dessa mensagem. É que as pessoas hoje pregam Jesus, as pessoas hoje trabalham na obra de Deus, mas estão vivendo um evangelho de falsidade. Estão vivendo um evangelho de duas faces, que é hoje uma pessoa aqui na igreja, é hoje uma pessoa em casa, é hoje uma pessoa no serviço. Quantos cristãos por são cristãos, mas no serviço dele ninguém sabe que ele é cristão. Então precisa de arrependimento e mudança de vida para que possamos então manifestar o reino de Deus na vida das pessoas. E daí que vem a salvação. Nós estamos numa pandemia, pastor. Nós estamos numa pandemia. Nós estamos sendo sufocados, né, por essa pandemia. Mas olha só, essa é a mensagem. Arrependei-vos e convertei a humanidade inteira, né? Para que sejam apagados os vossos pecados. Para quê? Amém. Para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tá vendo? É o que a humanidade precisa fazer hoje, gente. Não tem outra mensagem. É arrependimento para que a presença de Deus venha, encha a nossa vida e assim haja tempos de refrigério. Deus está convidando todo mundo ao arrependimento. A arrepender, igual o Jonas falou, né? Parar de negar o Senhor, vestir a camisa do reino, né? Lembra da igreja primitiva? A igreja primitiva era outra, né? Então, é isso. Se a gente quer tempo de refrigério, arrependimento dos pecados. Ah, Cláudio, mas essa é uma mensagem difícil de pregar, uma mensagem ruim, as pessoas não gostam. Se as pessoas não gostam, é porque tem alguma coisa errada, elas não são convertidas ainda. Certo, Né? certo. É alguma coisa errada. Porque quer ficar no erro, quer continuar no erro. E igual o pastor João falou quarta-feira, a pessoa que fica no erro, no pecado, ela tem sérias consequências na vida. A vida não anda para frente. Né? Fica ali parado. Então, gente, para que venham tempos de refrigério nas nossas vidas, na sua vida, na sua família, na sua casa, no mundo, vamos arrepender. Arrepender. Amém. E se a pessoa fizer um exame de consciência, ela sabe o que ela tem que arrepender. Né? Certo. Ela sabe. Como crentes, como cristãos, nós precisamos fazer do arrependimento um estilo de vida. Okay? Um estilo de vida, Cláudia. O arrependimento precisa ser um estilo de vida porque é algo muito, muito importante. Muito importante. Sempre que a Bíblia fala de arrependimento, vou estar aqui a referir sempre, que a Bíblia fala de arrependimento, teve mudança. Não vamos viver arrependimento de fachada, irmão. O arrependimento de fachada, ela é sustentada por uma mensagem falsa da graça. De que Deus já nos perdoou. Sim, já nos perdoou.
Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário, é verdade. Mas nós precisamos viver essa nova vida que Jesus deu para nós. Nós precisamos ser nova criatura, nos focar nas coisas do reino, nos focar naquilo que Deus quer fazer através de nós. Mas para Deus fazer através de nós, nós precisamos estar puros. Precisamos estar puros. Consciência pura. Exato. É isso aí, gente. Pastor, já passamos aí mais de 1 hora, né, gente? É muito bom os estudos aqui, né, que a gente faz. Isso alimenta as almas, as pessoas. Pastor, não sei se o senhor já terminou, mas eu gostaria que o senhor orasse por todas as pessoas, né, os países de língua portuguesa que estão aí precisando, né? E que venha um arrependimento, que o Espírito Santo, que as pessoas queiram também o Espírito Santo, né? A pessoa tem que querer se arrepender e falar, Jesus, eu não sei qual é o meu pecado, me mostra o Espírito Santo, me revela, eu quero arrepender, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter vida eterna. Eu gostaria que o Senhor orasse todos os países de língua portuguesa agora, em nome do Senhor Jesus, e ok, vamos então orar, né? Amém. Pai, damos-te graças em nome de Jesus, ó Pai, em primeiro lugar, por este dia. Obrigado pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque cremos que tu és omnipresente e estás presente em todo lugar, ó Pai. Senhor, nós queremos te entregar a tua igreja, Senhor, no Brasil. Queremos te entregar a tua igreja em Portugal. Queremos te entregar a tua igreja aqui em Angola. Queremos te entregar a tua igreja, Senhor, em São Tomé, em Cabo Verde. Queremos te entregar a sua igreja em Moçambique, Senhor. Queremos te entregar a sua igreja na Guiné-Bissau. Todos portugueses, ó Pai, nós oramos, Senhor, por avivamento nesses países, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos por um arrependimento puro e sincero, Pai. Em nome de Jesus, nós viemos aqui levantar uma intercessão, Senhor, pelo teu povo, Senhor. Pois a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Senhor, venha sarar a nossa terra, Senhor. Venha sarar, Senhor, essa terra que é os nossos corações, Senhor. Venha sarar os nossos corações, ó Pai. Venha tirar toda a dureza do coração do homem, Senhor. E venha fazer com que o teu Espírito, Senhor, flua no nosso interior, Senhor, como rios de águas vivas, Senhor, brotando vida, Senhor, em todo lugar, em nome de Jesus, ó Pai, que através de nós o Senhor possa fazer coisas grandes, Senhor, e extraordinárias, Senhor, no meio do teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te entregamos todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo esta live, que estão assistindo, que sejam abençoados, Senhor, com a tua mão poderosa em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha trazer um avivamento em suas vidas, resultado do arrependimento sincero, no nome de Jesus, ó Pai. Venha abençoar, Senhor, a vida da tua serva Cláudia, Senhor, nessas lives, Senhor, que a cada dia o Senhor possa abençoar a sua vida, ó Pai. Que a cada dia o Senhor possa lhe dar coragem, Senhor, e ânimo para permanecer nessa visão, Senhor, de levar o evangelho do reino em todas as nações, nem que for por live ou de forma presencial. Que o Senhor venha quebrar agora mesmo todo espírito contrário, Senhor, toda dificuldade, ó Pai, em nome de Jesus. Eu venho orar pelo seu ministério, Senhor, em nome de Jesus. Venha abençoar, Senhor, a vida dela, Senhor. Venha cumprir a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, pois a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Ainda que seja um não,
Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Aê, gente! Pastor, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Muito obrigado. O Senhor sempre está aqui trazendo uma palavra linda para os nossos corações. Eu te agradeço muito e que Deus restaure a sua saúde, assim como seu espírito está forte aí. Amém. Viu? Amém. E rapidinho o Senhor já vai dar a glória a Deus aí, em nome de Jesus. Amém? E a todos aí, gente, que tá aí Amém. na live, ó, a primeira parte aí, ó, caiu aí, tá aí a primeira parte, a segunda também, veja, assista, pega tudo que o pastor falou aí, pratica! E você vai ser muito bem sucedido. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém, pastor? Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço pelo privilégio, não é? Pelo convite. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos. Estamos aqui presentes para cooperar sempre no que for possível. Embora tivemos algumas dificuldades, né? Essa live estava marcada para terça, aí só fizemos hoje. E estava com uma gripe tremenda que nem sequer conseguia falar em condições. Mas vê lá, estamos aqui realizando hoje, no tempo de Deus, não é? E de acordo à vontade de Deus, que muito tocou em nossos corações nessa live. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe. Então, tchau, tchau, gente. Fica com Deus. A paz do Senhor. Tchau, tchau.